Fala, galera, estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio, junto mais uma vez do meu parceiro Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez, e hoje com mais um convidado especial que nos influenciou bastante, seguindo essa cronologia, explicando um pouco da metodologia da Leones e também conhecer um pouco da história do nosso convidado. Também foi nosso treinador em escolinha, categoria de base, e hoje é um grande profissional, um grande treinador com números assim expressantes, muito expressivos assim, vamos dizer assim. E é um prazer, uma honra estar com você novamente. Vou falar de novo, rapaziada, se inscreva no canal, por favor, porque o pessoal está acompanhando lá, mas não está deixando o like, não está deixando a inscrição, mas vamos para mais um bate-papo. Prazer mais uma vez estar aqui. Como a gente salientou no primeiro, no segundo episódio, a gente vai continuar trazendo pessoas que nos influenciaram, né? E nos influenciam até hoje. Pessoas que foram e continuam sendo espelhos pra gente. E hoje estamos aqui mais uma vez com esse convidado especial, Evaristo Pisa. Seja bem-vindo, Pisa. Coloca as palminhas também aí. Coloca as palminhas. Seja bem-vindo, professor. É um prazer. Sabemos da correria que é, né? De um time para o outro, uma temporada para outra. E para quem acha que é fácil a vida de treinador, a gente vai bater um papo aqui. Mas muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jorge. Satisfação, prazer. Feliz pra caramba de ver vocês aí desenvolvendo esse projeto, né? Essa transição, né? Momento que vocês viveram aí, você ainda atuando, né, Lucas? Jorge, hoje trilhando também os passos nessa transição também muito parecida na minha vida, de um ex-atleta, buscando a formação acadêmica, iniciando os projetos, né? No próprio projeto Bugrinho, hoje você é lá, esse projeto vocês estão desenvolvendo, não só em buscar a questão do futebol em si, mas da formação também dos meninos. Isso me deixa bastante feliz, né? A gente se enfrentou agora no campeonato mato-grossense, você atuando, fazendo gol, mandando a metralhadora. Enfim, hoje aqui a gente podendo relembrar nossos tempos juntos lá, vocês ainda criança, eu iniciando meu projeto, como vocês estão iniciando agora, né? Então é só orgulho, é satisfação de estar aqui participando aí, bater um papo, trocar ideia e relembrar nosso passado. É isso, Evaristo. Vamos começar lá do comecinho. Como é que era o Evaristo? Nós sabemos que foi um grande atleta, tinha muita qualidade, muitas pessoas falavam assim, lembro quando nós pequenos ainda, os nossos pais tem você ainda como uma grande referência. Eu lembro meu pai falando muito. Tá vendo esse rapaz aqui, que era o treinador Evaristo, professor na época? Ele jogava muita bola, ele era um grande atleta, isso, aquilo. E isso sempre ficou na nossa memória, assim, na nossa mente. Às vezes tinha uma brincadeira ou outra, ou batendo na bola no treino, a gente, poxa, esse aí não é qualquer um, né? Batia a bola pra lá, a bola pra cá, falava muito dos 3 dedos, da rosca ali. Mas como é que foi o Evaristo atleta, um pouquinho, e depois nós vamos chegar no Evaristo professor. Como é que foi sua carreira como atleta, suas principais lembranças, o que mais te marcou? Desde que eu sim, comecei a entender um pouco, né, o que era o futebol. Sou filho de um treinador, meu pai trabalhou muito no processo de formação do Guarani Futebol Clube, mais de 25 anos, a maioria dos jogadores formados no Guarani, naquele período dos anos 80, 90, 2000, passou pela mão do meu pai. Foi a melhor safra do Guarani, né? Elano, Edu Dracena. Geral, Amoroso, Luizão, entre outros ali. Martinez, Renatinho, vários. Formou muito jogador. E eu tive, já na família, né, isso muito enraizado. Meu pai foi também um ex-atleta, parou cedo e depois começou esse projeto de treinador. E coincidiu de eu estar com ele e ser filho do treinador. Então foi momentos muito difíceis, porque por mais talento que eu tinha, cresci no Guarani. Minha primeira viagem no Guarani foi em 79. Com 7 anos a gente saiu para uma excursão, esses jogos que faz as escolinhas para jogar em Bauru. Eu sempre joguei com a
idade menor na categoria maior. Eu lembro que era o grupo 69, 70 e o 72, sozinho, sem minha mãe, sem meu pai, já buscando estar inserido no processo. E assim foi. Até 90, passei por todas as categorias, dente de leite, infantil, juvenil e júniors e o aspirantes na época. Não cheguei a atuar no profissional do Guarani. Foi onde eu comecei a ser atleta do meu pai. Então, mesmo jogando, tendo a titularidade, o pessoal não me conhecia como Evaristo. Era o filho do seu Júlio. Então, era uma cobrança muito grande, tanto da parte dele como da minha, desse convívio, né? Eu tinha que estar sempre jogando mais que os outros para não mostrar que tinha benefício. E para ele, depois que eu vim para esse papel hoje meu, eu entendo muitas decisões dele. Às vezes, num jogo, a primeira opção de saída ser minha. Às vezes, situações de solicitava atletas para subir para completar um treino no profissional. Eu era o titular da equipe. Me manda o meia direito, o atacante, o meia esquerdo e um lateral. Eles sempre mandavam outro, para não mostrar que estava tendo privilégio. E aquilo, naquele momento, me corroía, né? me machucava. Só que eu não entendia. Ele não queria mostrar o paternalismo, né? Até quando nós somos campeão paulista em 89, e 90 a federação deu o campeão paulista juvenil sub-17 89, ia representar o Brasil numa excursão no Japão em 90, em Kumamoto. E a gente todo eufórico para essa viagem, tudo certo. Aí, de repente, vem uma ordem de cima do seu Bertuzini, que tinha alguns jogadores que já estavam em cima e que tinham idade da competição. O seu Beto falou: Júlio, a gente vai levar 5 jogadores que estão em cima, que a competição lá permite jogar jogadores acima do sub-17, precisa tirar 5 da relação. E desses 5, eu estava inserido. E eu era titular da equipe. Aquilo foi uma dor muito forte, mas eu entendi depois. Depois eu entendi. E talvez hoje, na minha função de treinador, talvez eu faria o mesmo com meu filho. Ô, professor, só te interrompendo, desculpa, mas a gente vai pegando alguns ganchos. Eu também tenho um filho que quer jogar e nós reparamos bastante na escolinha a pressão que alguns pais colocam nas crianças e, às vezes, trazendo para o meu lado também, um dia minha esposa falou assim, você não tem que ser o treinador dele. Às vezes ele quer o pai. Às vezes ele não quer só o treinador, ele quer o pai, porque às vezes eu desço ali para dar um treino pro meu filho e acho que tudo é treino, disciplina. Mas eu comecei a olhar com outros olhos também, só que eu vejo que ele sofre um pouco disso também de, às vezes eu tenho que tirar ele, às vezes eu tenho que fazer isso, aquilo. Mas como é que é essa relação, se você pudesse, como você disse, talvez eu faria o mesmo com o meu filho hoje. E nada melhor do que você, a prova viva, poder falar sobre isso um pouco, sobre esse tema. Como é que você vê alguns pais hoje? Eu sei que você está no profissional, a gente vai chegar lá nessa parte do profissional, mas como é que você acompanha os pais com essas crianças, que eu acho que está depositando e colocando uma carga desnecessária na criança, e também a relação de pais e filhos que trabalham juntos, que jogam ali juntos, jogador, professor. Você teria alguma dica, algum conselho, tanto dos filhos, que você passou por isso, e como os pais também, que estão como treinadores? O que você acha de tudo isso? Vamos lá, eu acho assim, a gente viveu isso. Eu vivi isso com vocês e com o pai de vocês. E com o pai de muitos garotos que hoje são amigos de vocês e Sim. cresceram junto. Eram pais participativos, mas que entendiam as decisões e o contexto, né? Eu lembro em algumas viagens que a gente teve a possibilidade de viajar juntos, o pai de vocês presente, mas entendia as decisões e buscava sempre impulsioná-los a buscar o espaço, a realizar o sonho de vocês se tornarem um atleta profissional. Isso aconteceu, mas respeitando os limites do
do professor, né? Então, quando existe esse processo do limite, de entender que a liberdade dele termina quando começa a nossa, como comando, existe um bom relacionamento. E eu acho assim, esse apoio é fundamental, dos pais em potencializar o sonho do garoto. Agora, ele não pode querer que o garoto realize o sonho dele, de melhorar a vida, de às vezes ter uma frustração de não ter conseguido ser um atleta e pôr esse peso em cima da criança, né? Eu acho que tem que ser muito equilibrado, né? Essa participação dos pais, né? Eu lembro, vocês vão lembrar, nossa categoria 9-2, a gente tinha muitos garotos de potencial. Tinha Tanto que bastante. muitos conseguiram, se não figurar grandiosamente no cenário, mas conseguiu, através do futebol, tá aqui hoje. Sim. Tá aqui hoje. Isso é ser vitorioso. Às vezes você não ter chegado a jogar num grande clube, numa seleção brasileira, não é derrota. É uma vitória estar aqui hoje com vocês. Vocês, através do futebol, tá podendo proporcionar esse novo momento para essas crianças. Então, isso também faz parte do processo de formação. Eu lembro, aí vem a categoria 9-3 a 9-4. Eu lembro, eu tinha três 10 na equipe. Eu tinha Lucas Gabriel, não sei se vocês vão lembrar, um canhotinho. Foi o primeiro a sair, que foi para o Grêmio. Eu tinha Léo Cittadini, que depois foi para o Guarani, e tinha Gustavo Scarpa. E o Zé era muito participante, Sim. o pai de Gustavo. E não tinha como eu dar 3-10. Um tinha que jogar K11, outro K6 e outro K10. E ainda tinha o Gé subindo ainda. O Jefferson, no 9-4, lembra? Cabeludinho. O Gé é O 9-4. Gé também tinha ido. E tinha o Eric. O time 9-4 era impressionante. Matheus Auli era um timão. E eu lembro que na final contra o Metalúrgicos, eu dei a 6 pro Scarpa, a 10 pro Lucas e a 11 pro Cittadini. E os três ficavam brincando ali naquele corredor esquerdo ali. Só que a hora que eu dei a 6 pro Scarpa, o Zezo virou a cara. A gente tava num campo em Itatiba, eu vi que ele lá de cima no bar lá, ele fez assim, fechou Semblante. o semblante, tipo assim, pô, o Gustavo com a 6, Era 10 a dele. 3-0, 3 gols do Scarpa. Com a 6. Com a 6. Passou, e depois o Gustavo foi comigo pro Paulínia, foi pro Desportivo Brasil, foi pro Fluminense, as coisas aconteceram na vida do Scarpa. E eu tô num domingo à tarde, 5 horas da tarde, Maracanã e tal. Eu falei, Fluminense. Daí eu vi a escalação, o Anderson Moreira lança Gustavo Scarpa. Daí eu vi a escalação, Gustavo na lateral esquerda. Com a 6. Então eu falei, eu vou ligar pro Zé. Pega o telefone, fala, Zé. Ô, Vavá. Me chamava de Vavá. Tamanho liberdade. Como você tá? Eu falei, tá feliz, né? Pô, que sonho aqui no Maracanã. Eu falei, pô, por isso que eu tô ligando, cara. Parabéns. Você não sabe quando eu tô feliz aqui de ver esse momento do Gustavo estrear no profissional e tal. Pô, obrigado, tudo que a gente viveu. Quanto chute, né? Você não ficou com ele ali naquele terrão lá do São Paulo Center, com o vô que esperava eu vir do meu trabalho, pegar e depois ir levar ele para a escola. E hoje aqui no Maracanã, falei, pô, feliz demais, Zé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá bravo com o Anderson aí? Não tá, né? Que pôs o Gustavo na lateral? Pô, comigo você ficou lá, lembra que eu dei assim, pô, vai lembrar disso agora, tá? Mas então, partes assim que era um pai super participativo. Sim. E muito do que aconteceu na vida do Scarpa foi através do Zezo, da insistência. Até o Gustavo, acho que, não sei se vocês viajaram essa viagem com nós, foi 3 categorias que nós fomos para Curitiba com a Escola do São Paulo. Gustavo foi artilheiro, destaque, tal. E a Lu, minha esposa, viajou junto.
E a Lu via como o Zezo cobrava o Gustavo. Nossa, ele é muito rude com o menino. Ele é muito rude, ele pega muito firme. Nossa, ele cobra muito. Só que você vê o que virou. Sim. E às vezes a gente é manso, é calmo, e às vezes o garoto não cria casca. E daí, chegando na sua pergunta, para você vai ser muito difícil, porque o seu menino é bom. Eu já vi, eu vejo seus vídeos com ele, eu vejo no Jaime Kratis ali, meu filho estudou lá também, é artilheiro, o moleque é bom. E vai ter um pai que vai estar por trás ali. O papel pai-treinador. Você entendeu? É difícil dividir, né, essas duas É coisas. difícil, porque aí vem a maldade dos adultos. Por que só o filho? Aí você opta, ele é o melhor batedor de pênalti. Aí você opta em pôr ele. Ah lá, tá pondo porque é filho. Aí você vai dar 10 pra ele porque ele é bom. Ah lá, por quê? É Taca filho. 10 porque é filho. Então você vai ter que conseguir mensurar isso, né? Para que não afete o relacionamento pai-filho, né? Treinador-filho. É uma missão dura. Eu tô falando porque meu pai sofreu, eu sofri, até um ponto, depois dessa viagem que eu fui cortado do Japão, minha mãe desceu no Guarani, falou pro seu Betozinho na época, falou, seu Beto, ou você libera o Evaristo, ou se ele manda o Júlio embora. Os dois Porque juntos os não tem dois não tá como. dando. Eu tô comprando a dor do filho contra o pai e tá atrapalhando o relacionamento conjugal. Sim. Foi onde o seu Beto me deu a liberação e eu fui pro Flamengo. Aí, quando eu voltei do Flamengo, o pessoal que convivia comigo no Guarani foi entender. Ah, pô, o Evaristo tá lá no Flamengo. Não era mais o filho do seu Agora o Júlio. Júlio não tá no Flamengo, né? O Evaristo. Aí do Flamengo, Corinthians. Ó, você viu o Evaristo? Foi pro Corinthians. Passou a ter um respeito maior, né? Eu criei minha identidade com 18 anos. Deixei de ser o filho do seu Júlio para ser Sim. o Evaristo. Talvez é o que vai acontecer com o seu menino. Né? Ele vai... É o filho do Lucas Silva. O filho do Lucas Silva joga muito. O filho do Lucas Silva é craque. Se você conviver com ele todo esse período, a partir do momento que ele sair, porra, ele Aí vai passa a criar a ser o identidade Matheus, dele. né? É o Matheus. O Matheus tá no Santos. O Matheus tá no Corinthians. Foi igual o seu processo quando você saiu. Sim. O Jorge tá no Corinthians. O Jorge tá com o Neymar lá no Santos. Sim. Né? Você começa a criar identidade. Né? Você para de ter o pai, né, te dando esse suporte, carregando, por mais merecimento que o filho tem, entendeu? Então, você parece que corta o vínculo, o cordão, né? Sim. Aproveitando esse assunto sobre pais, né, e filhos, né, dentro do futebol, eu já estou trabalhando em escola de futebol já há algum tempo e essa é uma grande questão que a gente sempre pontua. Principalmente quando é questão de convocação, né, pré-campeonato, a gente faz uma reunião antes para informar tudo que será feito no campeonato, questão de o garoto vai entrar, não é obrigatoriedade ele entrar no jogo, ele vai entrar se tiver necessidade, se na posição dele a gente precisar. É uma briga que a gente tem muito também em relação ao que o pai orienta ou dentro ou fora de campo para o filho, né? Eu costumo dizer que orientar os pais que eles sejam só os pais dos filhos deles, que para deixar essa cobrança, essa questão da técnica ali dentro de campo com a gente, que somos treinadores, que nós é que treinamos, nós sabemos o dia a dia do garoto, nós sabemos talvez o que ele possa oferecer para a gente dentro de campo ou não, e os pais, às vezes, nessa visão tecnicistas, eles querem impor que o garoto faça o contrário do que a gente pede. A gente às vezes pede pro garoto jogar pela esquerda, o pai quer que o garoto jogue pela direita. A gente pede que o garoto jogue na frente, o pai quer que jogue na zaga. Então essa briga ainda continua. Então não foi só nessa época, não. Essa briga da intervenção dos pais, a questão do pai ser ativo ali, querer às vezes ultrapassar um limite, ainda existe. É claro que você, como você citou, pegou bastante pais que sabiam esse limite, mas acredito que tenham pego também alguns que extrapolavam um pouco disso. Principalmente pela liberdade que era dada, né? Você sempre foi uma pessoa muito amiga, muito aberta a relacionamentos, então talvez isso acaba confundindo um pouco a cabeça do pai que estava ali de fora.
Assim, Jorge, não vai mudar isso. Eu acho que ainda no projeto de uma escola de futebol, esse processo onde os meninos pagam a mensalidade, eles têm que ter direitos iguais. Sim, Mas, como você colocou, esclarecer as pontualidades. Ó, a gente vai para essa competição, a gente selecionou o que a gente tem de melhor. Essa competição aqui são todos têm os mesmos direitos, mas para essa competição a vai gente ser fez diferente. uma seleção para representar nosso projeto. Para essa competição, a gente vai com uma equipe B que está próxima de chegar na A. Sim, E a C é um outro projeto. Então aqui, todos vão participar, talvez uns mais, outros menos, sim, mas vai estar todo mundo inserido no processo. Aqui, na B, é a mesma coisa. A A, que é onde está mais próximo da transferência para o projeto de formação, sim, para ir para uma categoria de base, aqui é competitividade. sim, Aqui é aquela questão, quem pode mais chora menos. verdade. Independente dos direitos iguais. Até Senão porque você não prepara para a vida. exatamente, senão a gente chega lá na categoria de base amanhã, vai querer entrar todos os jogos, vai ficar frustrado, não vai saber receber essa frustração e acaba que o processo todo foi por água abaixo. E você tem que deixar isso claro, e os pais têm que entender. É difícil você direcionar isso. Vários questionamentos na minha época. Até chega uma hora que você tem que falar a verdade. Muitas vezes eu fui taxado, às vezes, como sem muita sensibilidade, mas eu já tinha essa questão comigo, com meu pai, que eu sempre sofri. Então, para mim, às vezes, não é que eu era duro, eu era verdadeiro. Tinha momentos, garotos com 15, 16 anos, os pais iam me contestar. Não quero frustrar seu sonho, nem o sonho do seu menino. Mas nessa idade ele já tinha que estar atuando. Sim, Eu sei que ele está numa escola de futebol, eu sei que ele tem um sonho, só que ele não vai jogar no São Paulo. Na época que eu estava como coordenador da escola de São Paulo. Os meninos que vão para o São Paulo, eles já estão indo com 12, 13, 14 anos, que tinha aquele processo seletivo, que os avaliadores iam, fazia a escolha dos melhores daqui da região metropolitana, e eles captavam 2, 3, e esses meninos iam toda terça e toda quinta. pra Mas Cotia, né? para Cotia, mas com 12 anos, 13, 14, né? Com 16, não dava mais. Sim, Falei, eu não quero ser o cara que vai Iludir, vender sonhos, né? vai frustrar, vai dar a notícia, mas eu estou sendo real. Use o futebol como um meio social, uma questão de saúde. Às vezes, ganhar uma bolsa de estudo nos Estados sim, Unidos, através do futebol. Mas para jogar hoje, vai ser difícil, né? Pode acontecer, casos esporádicos, sim. sim, mas é muito raro. Pra gente que convive com isso ali, já tem um olhar, assim, que já consegue definir, né. Sim, e é difícil, né, Jorge Lucas, assim, você dar essa notícia. Não, é a pior parte, acredito que seja Mas às vezes é melhor você ser verdadeiro do que você ficar iludindo. sim, Você ilude o pai, você ilude Sim. a criança, sim. o adolescente, Aham. né, naquele processo final de sonhos, né, mas tem hora que tem que ser. Acontece até, às vezes, com casos que aconteceu, às vezes vai virar a cara no momento ali, mas lá pra frente vai entender: Vai "Pô, entender. ainda bem que eu não continuei naquilo que al talvez não perderia mais tempo, talvez não conseguiria ir por outro caminho que seria mais viável". E você vê um monte de meninos nessa época que tinha muito talento, e que não conseguiram caminhar no na questão do atleta profissional, e você vê hoje eles tudo bem-sucedido. Eu vejo que nem tinha meninos até um pouco mais velho que vocês, assim, na questão da idade, a geração 88, 89, 90, que nem o Tanaka jogava muito. Ele foi até onde deu, depois ele foi se formou nos Estados Unidos. Ele é formado pela Universidade dos Estados Unidos, que ganhou bolsa através do futebol. Hoje ele é um empresário bem-sucedido Sim, na área dele, você entendeu?
entre outros. No Paulínia tem um monte de exemplos de Vários. atletas que É. não jogaram assim no nível que Você pega dava o- para jogar, mas tem Oliver, Lucas Você Alba, pega o Luquinha, Pitt. você pega o Oliver, o Pitt, Sim. você entendeu? O Pitt, eu brinco esse time nosso aí. Era Cassinho, Gabriel, Pitt, Luquinha, enfim, Pará, Pará, entre outros. O Oliver, que ficou naquela transição, que estava já na O Holanda, né? Ceará já tava também? Ceará. Rafa Gripe, que hoje é Ah, um baita de um dentista. esse time, o Gripper era o capitão, hoje é um dentista. O Pitt foi artilheiro desse time com 19. Ele era para ser o artilheiro da competição. Ele não foi artilheiro do Sub-17, porque ele não tinha a, 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 a gana do Ceará. Sim. Vou chegar onde eu quero. O artilheiro, se eu não me engano, foi o Fábio do Olé Brasil com 22. O Pitt fez 19. O Ceará era a reserva do Pitt, fez 15. O Gabriel fez 10 e o Cassinho fez 15 ou 16. Então você pega o Pitt 19, Cássio Gabriel com 15 ou 16, Gabriel com 10 e o Ceará reserva do Pitt com 15. Eu lembro um episódio do Pitt, nós iguaçuano. A gente vinha nadando de braçada na primeira fase, tinha feito 3-0 na Ponte Preta. Eu lembro que a gente fez o primeiro jogo contra a Ponte, 3-0. Isso aí O segundo foi contra a gente no Guarani, que vocês ganharam também. ganhamos também. Esse jogo aí eu tava, esses dois contra a Ponte. E a Ponte, quando tomou o 3-0 no Mogiana, falou que o raio não caía 2 vezes no mesmo lugar. Eles foram em Paulínia, tomou de novo 3-0. Porque o time era muito bom. Entendeu? E aí, teve um jogo contra o Iguaçuano. Esse jogo foi 8-0. Lá em Mogi Guaçu. Era pro Pitt ali fazer o saldo dele de 5 gols para virar o artilheiro. E o Pitt tava naquela passada dele, que às vezes os altos e baixos. O Pitt era craque. Craque. Eu acho que dessa geração é o que. Eu falo pra ele não acredita em mim, ele fala que eu tô brincando, Não, quando eu falo que ele é o mais craque que eu já joguei, não acredita. Ele fazia coisa que Sim, impressionante. Para fazer gol, uma frieza. sim, Um dos melhores. Cada situação que ele criava, uma elegância para jogar de. sim, Era um 7 que virou um 9, né, Jorge? sim. Sem tamanho ainda pra ser um 9. E depois virou um 10, Sim, né? Então, tamanho é qualidade. E nesse jogo, ele tava na preguiça. Tava 2-0, 3-0, ele... Falei, vou tirar no intervalo. Tirei no intervalo. Perdeu a chance de... Não fez gol, pus o Ceará. O Ceará entrou, fez 4. Ele fez o quarto, correu, pegou a bola. Fez o quinto, correu, pegou a bola. Fez o sexto, pegou a bola. Ele queria... O Ceará queria fazer gol. Sim. Ele queria jogar. Você entendeu? Então, talvez, naquele momento, só que há 17 anos. Sim. Então, era, assim, situações que a gente usava como exemplo o processo final de formação. Sim. Aí depois foi para o Palmeiras, voltou e desenvolveu a carreira dele. Teve participação em acesso de Novo Marcílio Horizontino. foi muito bem. Foi muito bem e tal. E aí você não entende como hoje você olha alguns jogadores jogando e você vê alguns jogadores que pararam. Sim. Você não consegue entender. A qualidade, né, que tinha. A qualidade. Às vezes alguns venceram na vontade, na persistência. Outros, e às vezes acontece alguns percalços na vida particular que a gente às vezes não consegue controlar. Sim. Né? Então, são perdas aqui, situações ali. Eu lembro o Valdeci, né? A perda, o que ele sentiu e como o Valdeci era. Sim. Perdeu um mês depois. A presença dele ali, né? Não era. Como do seu pai, né? De todos ali, do Nelson. Eu lembro de cada um, do Di. O que o Di fazia na arquibancada pro Gabriel, cara, era impressionante. Eu lembro de cada detalhe. O Di acompanha todos os podcasts. O Gabriel fazia pilates já, né, naquela época. Cara. Ninguém sabia o que era pilates ainda. Eu tenho uma saudade grande de tudo que eu vivi. Assim, eu sou grata a Deus por tudo, assim, desde do projeto Bugrim, que você está hoje. Sim. Eu comecei na comunidade, no projeto da comunidade, que era um projeto social, que pegava, abrangia ali o São Fernando, Paranapanema, o Jardim Baronesa ali, Vila Lemos. Os moleques terrível.
que hoje, às vezes, eu vou jogar o meu Master, meu cinquentão lá no Beira-Rio, os moleques tá tudo com Tudo 30 lá. anos, 32. Os caras me vê, mano. Guigui. Guigui, pô, não pode me ver, cara. Eu fui, ano passado, fiz um gol de falta lá. Guigui veio. Ô, Marcinho, Marcinho. Você O entendeu? irmão do Nossa, Marcelo né? era Diego, o nome do O irmão do Marcelo, Marcelo. goleiro. Marcelo. Eu lembro de Globeiro, cada né? um. Eu lembro de cada um. Alguns bem, outros na luta, na dificuldade, mas é muito gratificante, sabe? Tipo, ver os que venceram mais, né? E aproveitando essa questão que você falou de trabalhar em comunidade, né? De até mesmo o projeto que tinha lá no Paulínia, passando um pouco para esse lado pessoal, assim, tirando um pouco o futebol. A gente até comentou com o Hélio no episódio passado, se vocês tinham noção do que vocês estavam plantando, não só na nossa vida profissional, que é o sonho que a gente tinha de ser jogador, mas como na nossa vida pessoal também. Se vocês tinham a noção disso, que hoje é fruto daquilo que foi plantado lá atrás, né? Se vocês tinham essa noção, pô, a gente, além de estar tentando criar um atleta, que às vezes pode ser que dê, pode ser que às vezes que não dê certo, mas a gente está tentando criar um cidadão. A nossa meta principal talvez seja essa. Vocês tinham essa noção dos frutos que seriam colhidos hoje? O Paulínia me formou também. Por mais irreverente que eu era tido como a ovelha negra do projeto, né? Era o Renato Gaúcho da base. Não, eu era assim, porque quando eu saí da escolinha do São Paulo, eu fui pro Japão. Eu com o Hélio, a gente é compadre de casamento, padrinho, estudamos juntos. O Hélio jogava junto na faculdade e o Hélio, na época, estava trabalhando no bingo. Falei, Leão, eu tô com um projeto no São Paulo, vamos embora para lá, me ajudar, tal. Tenta intercalar o seu trabalho no bingo com a faculdade, vai inserindo. E daí o Hélio passou deixou o bingo e veio pro futebol junto. Quando eu fui pro Japão, convidei o Hélio para ir junto. Ele optou em não ir, porque o Fabinho, o Brusco, estava montando o projeto AFA e trouxe o Hélio já, né, nesse projeto junto com o Fabinho. E ali desenvolveu do AFA, aquela equipe 92, que começou o projeto. Eu lembro que tinha patrocínio do Habib's. Treinava na escola americana. Escola americana. Acabava tal. o treino, tinha Habib's, um suquinho. Caramba. Então já era organizado desde ali. E o Hélio foi para lá e começou ao desenvolvimento junto com um grupo de estudos, né, que era o Dr. Alcides Scaglia, o Christian Lizana, Renato Buscaroli, Hélio. Só gente de o alta qualidade, né, só cara? Fabinho, né, como mentor-presidente. E eu fui para o Japão. Fiquei 2 anos e acompanhando de longe o desenvolvimento do projeto. Quando eu voltei, o Hélio falou, vamos tentar te trazer aqui, falar com o Fabinho, retribuir isso. Você vai vir pro Sub-14 para vivenciar a metodologia. Sim. E já vai pro profissional ser auxiliar do Edmilson. Que daí você tem enraizado a essência do profissional, né? só que eles querem que você vivencie a metodologia. Porque até o Sub-20 era obrigatório trabalhar a metodologia. E o profissional era livre. Sim. Então, ali eu percebi a importância do estudo. O que o Paulínia tinha, não só na formação do atleta, mas também na formação do ser humano, Sim. dos meninos, né? E até dos profissionais, que eu falo. Tudo que eu sei, eu vivi, eu joguei, eu peguei de um ou outro treinador, mas a minha essência, ela foi construída de 2008 a 2011. Nos 3 anos e 8 meses que eu fiquei no Paulínia. Eu nunca falei isso para ninguém, assim, em nenhum... O que o Paulínia me deu em 3 anos e 8 meses, a faculdade não me deu. O curso da CBF não me deu. No outro episódio a gente até comentou que tem treinos nossos hoje no profissional que eu faço, que você e o Hélio faziam há 20 anos atrás. Sim. Então, hoje, às vezes eu entro no treino e falo, cara, esse treino aqui o Evaristo, o Hélio fez comigo lá atrás. O desenvolvimento tinha
metodologia AFA, né? Associação Futebol Arte. Tem uma distribuição, acho que uma apostila de mais de 500 páginas de desenvolvimento do grupo de estudo, do sub-11 ao sub-20. O que o atleta tem que vivenciar, tudo mensurado ali, distribuído. As etapas, a vivência, o direcionamento, para ele chegar preparado no profissional. Então, às vezes, quando vocês iam para a Elaine lá, a psicóloga, desde acabava o treino, vocês tinham o suquinho, o melzinho e o sanduíche. Tinha o lanche, né? O lanchinho. Então, não era só ir lá para pensar no atleta, fazer dali um meio de ganhar dinheiro. Não, vamos preparar. Vamos preparar bem. Se não der certo aqui, eles vão estar encaminhados para a vida. Se der certo, ótimo. O clube vai ter um retorno, que era um projeto de formação. Acho que até hoje tem algum retorno de Gabriel, de Fabinho, sim. Né? Por quê? Porque não foi isso que foi visado primariamente, né? Mas não era a prioridade do clube. Foi uma consequência de um trabalho de excelência. Né? Eu lembro que o Paulínia tinha o transporte, né? E o transporte ajudava muitas pessoas, crianças na época, de lugares mais afastados. Tipo assim, Costa e Silva, Dique, Campo Grande. Eu lembro do Ramon no Campo Grande, o Jorge no Dique. Aí, um pouco depois, veio o Conrado e o Joãozinho. Sim. Então, são alguns frutos que no futebol deram muito certo, mas talvez, se não tivesse esse transporte, não tivesse o lanche, não tivesse essa metodologia, poderia ter se perdido inúmeros cidadãos aí, inúmeras pessoas poderiam se ter perdido no caminho. Então, olha a importância de tirar um menino, às vezes, de uma comunidade. Hoje nós, o Conrado e o João, que era lá do Costa e Silva, o João, que até seu atleta até hoje, no profissional, o Conrado trilhando uma história linda na Tailândia, mas olha Pacheco, olha a importância de um transporte, um lanche, de trazer essas pessoas. Tudo bem, deu certo para ser um atleta, mas se não fosse um atleta, com certeza seria um grande cidadão. Então isso que deixa a gente mais feliz, isso que nós estamos tentando buscar, trazendo para Leones, não só de formar atletas, mas formar pessoas de caráter para a sociedade. Sim, é o mais importante, esse é o caminho. Esses meninos, eu falo assim, em 2014 eu fui para o Guarani, quando a gente foi campeão pelo Capivariano da Série A2, eu assumi o Guarani, né? Tentei o Gui, né? Gui Pacheco. Estava preso no Paulínia, acabou que não deu certo o empréstimo. E hoje, depois de 10 anos, o Gui Pacheco no Guarani. Eu trouxe o Joãozinho. Do Capivariano, que ninguém conhecia. Para o Guarani. Talvez era um momento difícil para o Guarani. Mas quando eu trouxe o Joãozinho para o Guarani naquela época, eu comparei muito a chegada do Edilson Capetinha quando veio do Tanabi para o Guarani. Só que o processo do Guarani estava complicado. Administrativamente, foi um dos piores momentos do Guarani. Até para mim foi prejudicial. Porque daí eu saio de um título de A2, com grandes equipes, venho para o Guarani e não consigo fazer as coisas acontecer. E alguns meninos que vieram juntos do Capivariano também teve um pouco de dificuldade. Aí houve a renúncia do Álvaro Negão, veio o grupo da Magro, aquela mesma equipe começou a produzir. Sim. Então, que eu falo, às vezes são momentos que acontecem na vida da gente que a gente não entende e que a gente não controla. Né? Não é que o Pisa, naquela época, não estava preparado. Circunstâncias aconteceram. A mesma coisa, o exemplo do Joãozinho. Está num bom momento, 22 anos, e naquele momento ele faz o que ele fez nesses 2 últimos anos, talvez do Guarani ele estaria num grande. Porque o Joãozinho no Asa, no Luverdense e agora no Botafogo, ele está com 27 gols em 2 anos. Um atacante que não é um atacante de área. Sim. Eu criei uma situação para ele de 9 lá no Mato Grosso, mas que ele se deu bem. Mas se não fosse um Evaristo na vida do João, talvez o João seria o atacante de beirada, vai acompanhar a lateral aqui, vai ficar correndo, mas você viu algo de diferente. Eu acho que isso que o Jorge sempre fala das escalas treinador, professor, educador, eu acho que você como técnico sempre teve essa visão de colocar os melhores em campo e potencializar a característica de cada um. Isso desde criança. Sim. O Jorge lembra muito bem disso. Desde criança você potencializa. Teve até a discussão agora no Botafogo da Paraíba, pode jogar 3-10? Pode. Gente, pode jogar 10. Se for o jogador bom, tem que jogar e potencializar. O treinador
tem que montar esse time. Só que um aspecto nisso tudo que você está falando do Guarani e agora do Botafogo também, é que muitas vezes a pessoa só olha o resultado final. Só olha, subiu, não subiu, só que e o percurso, e o projeto, e o que esse treinador fez lá no elenco, que às vezes a torcida não vê, a imprensa não vê, você tem 103 jogos pelo Botafogo da Paraíba. Isso aí, para um treinador, é dificílimo. E talvez fosse um português, um espanhol, tava todo mundo exaltando, mas como é um treinador brasileiro, nós não damos esse crédito, esse valor. E no Guarani, você, pô, tudo bem, não subiu o time, mas, cara, eu lembro você comentar comigo que foi atrás de premiação com pessoas, de bicho, disso, salário, e um treinador ter que ir atrás de recursos assim. E no Botafogo, o pessoal só olha assim: ah, o time não subiu, mas fez 41 pontos. Primeira fase. Primeira fase, um dos melhores treinadores do Brasil, e às vezes não tem o valor devido. E eu acho que essa, como eu posso dizer, as pessoas não dão esse valor, não dão esse crédito, eu não sei porquê, mas, cara, não deu o objetivo principal, só que outros objetivos foram Acaba alcançados. sendo uma questão cultural, né? Isso te questão do chateia, resultado. professor? Não é assim, né? A gente tá preparado, sabe? Já tô na estrada desde 2010, né? Que profissionalmente foi meu primeiro trabalho no Paulínia. Foi o primeiro, já no primeiro ano, um acesso. Eu trouxe essa geração 92 comigo, junto com o trabalho do Admilson, que eu era auxiliar. Eu peguei o time, então já tinha um grupo de cima comigo, que eu era auxiliar, o Edmilson saiu, eu fiquei com eles e trouxe esses meninos 92 que foram vice-campeão paulista. E num primeiro ano a gente conseguiu o acesso da B para 3, com o Joãozinho com 16 anos, estreando, fazendo gol. Primeiro gol do Biel foi contra o Desportivo Brasil, 1-0 o gol dele. Esse time tava com o Conrado e o Dick também? Conrado, Dick, talvez alguns com menos participação. Acho que os mais atuantes de titularidade foram Cassinho e Biel, né? Que subiram e sustentaram a titularidade e fizeram o time jogar. E o primeiro gol do Cassinho como profissional também foi comigo. Foi contra o Desportivo Brasil no jogo da volta. A partir dali, a gente vai criando casca, vai sofrendo. Saí dali, fui para Primavera Indaiatuba, aí fui para o Português Santista, fui para o Velo Clube, fui para o Barretos, Taubaté. Eu fui me formando com a vida, em projetos onde talvez a estrutura não era uma estrutura grande e a gente tinha que se virar e fazer acontecer. Até quando eu consegui esse objetivo do título do Capivariano, que daí começou a me proporcionar minha vinda para o Guarani. Guarani não deu certo, fui para o Mirassol. Fiz um bom trabalho no Mirassol, nós subimos por saldo de gols. Nesse ano, subiu o Água Santa com o mesmo número de pontos. Optei em voltar para o Capivariano. Pedi demissão do Mirassol. Cheguei na semifinal contra o Ituano, na Copa Paulista. Eu ia continuar no projeto para o ano seguinte, na 2. Tive o convite de voltar ao Capivariano. O Luiz me prometeu o campeonato. Pedi demissão do Mirassol. Voltei para o Capivariano em 4 rodadas. Não fui um início bom na Série A1, houve a demissão. E ali eu comecei a entender o futebol. E a partir dali, eu achei, na época, você se frustra. Mas depois você entende o Luiz Paulo, né, que é o gestor hoje que está com o Hélio lá. E ali vai. Aí 15 de Piracicaba, você perde o acesso aqui, contra o Guarani, volta para o 15, perde o acesso a São Caetano. O trabalho está sendo bem desenvolvido, só que o resultado final não vem. E os caras têm que tomar decisão mediante a cobrança da imprensa, cobrança da torcida. E agora, com o Botafogo, igual. Eu tinha contrato até final de abril. Desenvolvi um grande trabalho, primeira fase. Foi um quadrangular, zerou e não conseguiu o objetivo do acesso. Eles analisaram, tá para virar SAF o clube, e tinha uma cláusula no meu contrato onde, se virasse SAF, eles tinham a opção de mudar o comando sem a multa contratual. E eu perguntei, acabou lá, qual vai ser o próximo passo? Minha família está em Campinas, eu preciso entender, porque eu tenho um apartamento, vou de férias, volto quando? Aguarda aí. Isso era 19 horas numa segunda-feira. 19h30 me ligou o executivo de futebol, Fausto. Pisa, onde você está? Vamos jantar, tá? 15 para
para as 8 da noite, numa ligação às 19, já junto na mesa, falou: olha, o pessoal da SAF pediu seu contrato, analisou que tinha 3 cláusulas. A era uma multa para sair para time da mesma divisão. A B, para a Série B ou Série D, era uma outra multa. E a terceira cláusula, se virasse SAF, eles poderiam abrir mão do comando sem a cláusula de Da multa multa, rescisória. E eles vão exercer essa cláusula para oxigenar o clube. Falei, é isso? É. Então tá bom. Dessa forma. Então tá, beleza. Então a minha saída do Botafogo foi para dar uma oxigenação no clube. Então, uma campanha de 25 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 62% de aproveitamento, a melhor campanha da história Da Série da C. Série C, Esse ela formato. não teve o acesso, não serve. A vida segue. Ela te frustra, te machuca. Aí é o sentimento de cada um. Sim. Como você consegue trabalhar com isso, né? As pessoas que a gente entende, que queria continuidade, que sabe da seriedade, que torce por você, elas sentem também junto. Agora tem outras que é simples, descarta. Ah, já deu o que tinha que dar, vamos para uma oxigenação, para um outro projeto. Ao menos a gente entra limpo aqui, não entra carregado, porque não está tendo aceitação de parte da torcida, de Instagram, se baseia muito nisso, né? Hoje em dia virou então, referência, né? então, o que eu tenho a dizer assim, que esse período lá, a gente trabalhou com muita dedicação. Eu, o Marco Antônio, que é meu auxiliar, a comissão, do modo geral, o Claudinho, os atletas ali, não faltou nada. Felizmente, o acesso não veio. Os números são bons lá. Disputei 2 acessos em 18 e agora. Felizmente, não conseguimos o objetivo, mas tivemos o último... O outro, por 30 segundos, não subiu o time. nos pênaltis. Depois foi para os pênaltis. Aí tivemos o último título paraibano foi comigo em 2019. 2019 chegamos invictos na final da Copa do Nordeste. Perdemos do Fortaleza. Mas acho que de todo esse momento, a minha maior vitória no Botafogo da Paraíba não foi nem os títulos, nem essa final da Copa do Nordeste e nem essa campanha histórica. Foi livrar o Botafogo do rebaixamento em 2020, da Série D. Acho que a maior vitória do clube foi a manutenção na Série C. Quando nós fomos para lá, estava dado como rebaixado. Faltava 5 rodadas. Eu tinha que tirar 5 pontos de diferença do 8º e do 7º, que estavam com 17. A gente conseguiu um trabalho em equipe ali, um grupo que deu a resposta. A gente pôs a cara, eu, Marco Antônio e Claudinho saímos daqui sem nada acertado. Uma ligação do presidente, Dr. Alexandre, veio nos ajudar, nós fomos e conseguimos manter a equipe. E foi contra o rival, contra o 13. E a gente rebaixou o 13 naquele momento. A situação do 13 até hoje. Nunca mais voltou. Nunca Talvez mais voltou. Foram 2 projetos que, se tivesse acontecido com o Botafogo, talvez poderia ter passado por isso. Entendeu? Hoje. E eu lembro que isso marcou muito. Eu vi que alguns torcedores, é tão grande a rivalidade Botafogo e 13, que torcedores tatuou 5/12 de 2020, que foi a data do jogo. Isso entendeu? tudo chama o cara para jantar e manda o cara embora depois de fala, passar por tudo isso. Mas eu entendo, e faz parte. Não, E vocês que estão vindo nesse Sim. caminho, tem que estar preparado para isso. O sentimento, ele vai até um certo ponto. Mas não se frustre. E não espere nada muito em troca. Você entendeu? Trabalhe com firmeza, com dedicação. E a partir do momento que agradeceu, obrigado, a vida segue. Não é porque houve uma interrupção que seu valor tá lá embaixo. Não. Vamos pro próximo. E a partir do momento da minha vida, eu tô pensando dessa forma. Acabou lá, na terça eu acertei meu contrato com a Portuguesa do Rio, vou fazer a primeira do Carioca. Eles me desligaram na segunda, na terça eu tava
já Acertado com a acertado Portuguesa. e vou fazer um grande estadual. E a vida E segue. a gente volta até naquele assunto do início da conversa, né? De ser sincero, às vezes, com aquele que tá começando hoje e mostrar também que futebol não é um mar de rosas, né? Futebol é bonito na TV, é bonito o Neymar que ganha milhões, o Vinícius Júnior que tá aí concorrendo a bola de ouro, mas debaixo disso tem muitas coisas que talvez não sejam tão agradáveis assim, né? A gente, como já passou por isso, o Lucas ainda jogando, mas eu, como já parei, eu tento passar pros meus garotos exatamente isso. Ó, futebol é legal, mas tem isso aqui que você precisa tomar cuidado. Às vezes umas promessas, né, que sempre acontece no futebol, te prometo que você vai para tal clube hoje, aí chega lá a oportunidade às vezes não acontece, ou acontece de uma forma que a gente não esperava, como você citou aqui outras que prometeram um campeonato, depois de 4 rodadas houve a demissão, talvez até por necessidade, mas que havia sido prometido uma coisa. Então, trazendo para Leones hoje, é algo que a gente comentou no primeiro episódio, que a gente toma muito cuidado de não prometer para os nossos garotos aquilo que a gente não possa cumprir, porque o futebol é bem esquisito nesse quesito aí, ele é bem estranho. O mais importante, assim, eu sempre uso desse princípio. Enquanto você suportar, suportar a sua palavra, principalmente pode ser a criança, pode ser o adolescente e o atleta profissional em si. Você não pode perder o discernimento e a coerência num grupo e nas decisões. Você deu a palavra, cumpre. A partir do momento que o grupo observar que seu procedimento está sendo diferente das suas palavras, Sim, tá saindo da boca, mas a atitude não está sendo igual, você perde a mão. E às vezes você não pode perder a mão pelas decisões dos outros. Então, não muitas pode vezes você fica influenciar, né? refém, que nem lá, agora, esse projeto. Eu prometi uma situação, eu falei, não precisa contratar. Eu não estou pedindo contratação, eu preciso de um zagueiro. Não, mas antes de prevenir, né? Vamos prevenir para não Remediar. remediar, aquela frase ali. Sim, Melhor prevenir do que remediar ali, tal. Vai que acontece algo lá e pode precisar e a gente não ter. Falei, ok. Só que não vai sair ninguém do grupo. Eu falei que a gente ia até o final dessa forma. sim, Eu fiquei com um grupo com 40 para ter gestão. 40 pessoas é difícil. É difícil. Não foi simples para mim. Ainda mais falando de profissional, né? Às vezes na Sim. categoria de base ainda. Não foi simples. No profissional tem 11 que aturam o treinador porque estão jogando, 5 agora, né, que mais ou Entram menos no que estão jogo. entrando, só que aí tem um restante, quase metade, que o treinador é Sim. isso, o treinador é aquilo, e o treinador tem que pensar em tudo isso nessa gestão. Mas a minha palavra, ela foi cumprida. Sim. Eu posso ter perdido um pouco a rédea na condição do grupo. Mas eles foram comigo até o final. Ninguém foi mandado embora, ninguém saiu. Até pela superlotação, que talvez não tenha sido nenhum um pedido seu, né? Você entendeu? Então, é isso. E as crianças vêem a verdade na gente. Sim. Os adolescentes vê. E os atletas profissionais hoje, os homens também vê. Eu lembro, às vezes, de algumas viagens nossas. Eu lembro como era gostoso, às vezes, ganhar uma competição, o abraço. Eu lembro que o Lucas gostava de tacar 10, daí virou 5, virou Não 3. tinha qualidade pra estar com Você a 10. entendeu? Ainda Eu bem que lembro. você e o Ed me mudaram, né, pra zagueiro e volante. É que nem você e o Pete, às vezes, o mesmo corredor, um tinha que ir com a perna contrária, Sim. outro aqui, e às vezes o Pete mais por dentro, enfim. E a gente sempre falava a verdade, a gente queria ganhar qualquer jogo. Sim. Eu lembro, e era difícil perder, o 9-2 não perdia. É difícil. O 9-4, ele ficou 3 anos, esse projeto de escolinha não teve uma derrota. Era Matheus Auli, Lucas Cittadini, Lucas Gabriel, Gustavo Scarpa, Eric Salles, o Eric. Sim. O Eric atacante, que tava no Betim agora. Joguei com ele também Então, no Barra. Pô, os caras não convidavam eu mais para participar dos esse não. campeonatos de escolinha aqui. Ô, professor, mas você sempre prezou pela parte tática, assim, técnica, né? Eu lembro muito você cobrando refinos técnicos em domínio, em passe, e eu tenho até hoje na minha memória muitas lições suas. Você acha que a geração de hoje,
o refino técnico caiu um pouco, e por que você acha, se caiu, se não caiu, se permanece o mesmo? Porque você citou aí um time 9-4 de uma escolinha, que praticamente 6 viraram jogadores, viraram atletas, mas o refino técnico daquela época, você acha que é diferente da época atual? Eu vejo assim, o futebol, a criança tem que jogar bola, né? Eu acho que hoje está muito mecanizado, né? A gente está querendo mostrar muito conceito no processo de formação. Ou os treinadores estão querendo ser mais vistos do que os meninos. Então, hoje, qualquer curso te dá uma base de você desenvolver qualquer característica de treino. Você entra no YouTube, tem uma série de informações que antes não tinha. E aí, às vezes, o profissional que está ali, no dia a dia, numa escolinha, quer fazer com a criança de 8 a 10 anos o trabalho do Barcelona. Só que o menino ele não vai conseguir fazer um rondo se ele não tem um fundamento. Abominou o fundamento. Tirou a bolinha de borracha, a bolinha de tênis, a ludicidade de você brincar de 1 contra 1, aquele aquecimento, vai 1 contra 1, vai, dá a caneta, vai. Não, tá muito robotizado a metodologia. Meu filho estava num projeto de uma escolinha e eu acompanhava ele, como meu filho não tem aptidão para jogar o jogo. Ele brinca na escola, ele Sim. joga no time da escola e tal. Agora, talvez para ser um atleta profissional não ia ser, mas ele conseguia desenvolver o dia a dia da escolinha. E eu via que naquela turma dele, alguns conseguia corresponder e outros não. Então não adianta eu distribuir um trabalho de escolinha, eu tenho 16 garotos, aí eu faço um rondo de 8, 6 para 2, 6 para 2. Não sai 10 toques. Sim. Eu preciso primeiro aprimorar, fazer esse menino ter a relação com a bola, brincar de jogar bola, viver com a bola, dar uma bola para um, uma bola para outro. O que mais eu enfatizava, o que é mais gostoso no futebol? O que é o glamour do futebol? O que a gente grita quando É o gol, o gol, drible. o gol, né? o drible. Quando você faz uma jogada de efeito, um drible bonito, uma coisa diferente, vem o barulho da arquibancada. Sim. Quando a bola bate na rede, é o êxtase. O que eu mais dava? Finalização. 10, 11, 12, chuta daqui, chuta de direita, chuta de esquerda, pega de bicicleta. Uma vez eu fiz um trabalho, não sei se vocês participaram, na escolinha de São Paulo, no Sinterra. Agora, que treino que é agora? É treino de bicicleta. Então dá uma. Daí o Antes estava mais novinho, joguei a bola pro Antes, tal. Aí vem o Ceará. O Ceará já estava um pouquinho mais na minha idade. Vai, Ceará, tal. Agora você. Falei, agora inventei, jogou e tal. E as crianças começaram a se envolver. Eu lembro que tinha os pais, alguns avós que acompanhavam. Uma hora que o menino girava, punha a mão na cabeça e tal. Só que no outro treino, em vez deles pedirem o pênalti, professor, não vai ter a bicicleta? Não vai ter a bicicleta? Porra, o recurso que está sendo tirado. Não, é essência. Hoje em dia o pessoal quer ensinar passe de ruptura, a transição bola defensiva. A nomenclatura, ela não pode estar à frente da relação com a bola. Sim. Isso eu falei lá atrás, no Paulínia, que às vezes eu era visto como a ovelha negra. Às vezes os meninos de 12, 13 anos, eles estavam mais preocupados no jogo, em falar do que jogar. Pressing, bascula. Aí... Zona 1, 2, 3. Zona 1. Teve um... Pula a casa. Teve um garoto, eu tava assistindo, já tava no profissional, tava assistindo o Sub-13, ele falou, as nuances do jogo. Eu falei, não é possível. Eu peguei o Google para ir ver o que era nuance. Um dia o treinador falou para mim, o passe oriundo. Eu falei, cara, o passe vindo da onde? Fala para mim, não fala passe oriundo. Aí é um excesso. Então a gente tem que cuidar disso, né? Cuidar, fazer o garoto jogar bola, brincar Eu lembro que às vezes, quando era o terrão lá do São Paulo, hoje é descalço.
Mas Sim. como assim descalço? Descalço. Mas o meu menino vai descalço. Hoje o treino é descalço. Deixa comigo. O João Paulo de Jesus do Palmeiras hoje fez um terrão lá para as crianças do Palmeiras. Tem um dia na semana que eles jogam, não tem tática, não tem nada, eles soltam a bola e jogam lá. Aí, quando não era no sintético, que era o campo de terra, todo mundo tirava ali o society ali, dividia. 10 minutos, 2 gols, vai. 3 timinhos, pô, Igual na rua. cantava, a poeira subia. Não tinha, às vezes deixava e eles faziam a regra deles. Eu só ficava ali para controlar, às vezes E é o que o pessoal fala bastante, que dava bastante recurso pro pessoal antigo, né? Pô, o pessoal antigo tinha mais habilidade, tinha mais recurso técnico, mas é porque tinha esse jogo livre, sem regra, onde ele fazia, às vezes tomava a decisão que ele precisava ali na hora, às vezes sem muito recurso de o treinador ficar, pô, parou, aqui agora, faz o passe. Não, deixa a molecada se divertir, que ele aprende mais dessa forma, né? Você não pode privar, quando você vê o dom do menino, inibir ele de pôr para fora o que ele tem de melhor. Sim. É que nem, mas esse menino não toca a bola. Que nem, tinha alguns meninos que na época, que pegava a bola no meio, saía e fazia. Mas ele é fominha. Agora quer que eu tiro o que ele tem? Ele só joga com toque para dar um privilégio para os outros que não tem, não. Eu acabo minando ele, que mato lá no ninho, um driblador. Então tem que ter a sensibilidade. Sim. Tem hora que você tem que chegar também e chamar, vem cá. Tá bom, vai, vai. Sim. Você entendeu? É que nem o próprio Joãozinho. Tinha momentos eu levei o Joãozinho para jogar futsal no Rigesa, né? Sim. Daí chegou do nada, porque o Rigesa era um projeto mais de filho de funcionário, disputava. De repente o Joãozinho chegou lá no Rigesa, com 10 anos. Aquela testinha dele do mesmo jeito. Ele já era careca com 10 anos. Já era calvo com 10 anos. Aí, soltava a bola ali no futsal. Gol. Gol. Que é isso? Quem trouxe? Onde surgiu esse menino aí? Você entendeu? Sim. E aí, por causa disso, eu vou falar, João, não faz. Dribla, não toca a bola. Você tem que ir potencializando. Essa é a importância do treinador. Entendeu? Você tem que ir potencializando. Eu falo muito do Sérgio Guedes também, a gente está caminhando pro final, mas o Sérgio eu tenho como uma referência, você, o Hélio, entre outros, Fábio Matias, e o Sérgio disse que uma vez ligaram para ele perguntando de 2 beiradas. Aí a primeira pergunta do outro treinador pro Sérgio Guedes foi assim, mas ele marca o lateral? Aí ele falou assim, não, ele faz gol. Marcar o lateral vai ser a segunda função dele, a primeira ele tem que atacar. Então, hoje em dia, os treinadores, mas ele marca a lateral, o volante faz... E você, desde lá de trás, potencializa o quê? O jogo, o gol, o drible. Eu lembro que uma vez o Joãozinho deu aquele chapéu lá no Capivariano e todo mundo... Hoje ele ia tomar um cartão amarelo e outro treinador talvez ia falar para o João... Eu acho que o João tem uns 5 chapéus que ele dá para trás. Se é o treinador, fala, cara, é para frente. Tudo bem, tem que ter objetividade. Mas, cara, como é bonito um lance assim e às vezes nós estamos matando lá no ninho. Então, como eu disse, volto a frisar, você é um treinador que sempre... Cara, eu enfrentei o time do Evaristo agora, o Luverdense. Era um time que jogava pra frente, não tinha primeiro volante, não tinha isso. Time difícil de marcar, difícil. O Botafogo, mesma coisa, 3 meias, às vezes 2 meias, às vezes isso. Um time que joga. E talvez, volto a frisar e falar de novo, se é um português fazendo isso numa Série B, numa Série A, todo mundo para olhar. Mas como às vezes é um treinador brasileiro, um treinador que as pessoas às vezes não... Mas nós precisamos valorizar os nossos. Então esse intuito do podcast, além de mostrar tudo que você fez por nós e o que nós estamos tentando replicar nas crianças, é também valorizar a carreira. Porque você é um dos grandes. Me fala um treinador aí que tem 103 jogos no nosso mercado, vamos dizer assim, 103 jogos no Botafogo da Paraíba. Não tem. Porque 5 jogos manda embora. Então, eu gostaria de expressar mais uma vez a minha gratidão, que você continue assim, que alça voos maiores, vou estar acompanhando e torcendo muito lá na Portuguesa, porque agora também um campeonato carioca talvez vai lhe proporcionar esse jogo de jogar um pouquinho mais. Sim. E não se assustem quem está assistindo aí, se a Portuguesa ganhar de um grande, de um Fluminense, de um Botafogo, não vai ser novidade, porque tem muito projeto, muito trabalho aqui. Então, mais uma vez, eu queria expressar tudo isso e falar que você é uma grande referência para a gente, professor. Eu sou grato, Lucas, a esse momento de poder ter colocado algo na vida de vocês, de outros atletas, né? De a gente poder conviver até mais ainda assim, por vocês serem daqui, né? De às vezes foge um pouco até hoje, né? Do professor, do treinador.
Daí passa a ser um convívio até mais de uma amizade, de um dia a dia, de uma sacanagem, de uma brincadeira que a gente vai jogar um futebol junto, Sim. vai bater uma resenha junto, né? Coisa que antes, talvez, não acontecia, né? E ver vocês no caminho, cara. Isso é o que marca, né? Saber que algo que o Hélio introduziu, que eu introduzi, que alguns treinadores introduziu lá com 12, 13 anos, como alguns treinadores me introduziram lá na minha fase também de criança. Meu pai hoje, eu vejo o quanto ele foi importante para eu ser o que eu sou hoje. Porque se ele fosse macio para mim ali naquele momento, talvez ele não me formava. Ele me Sim. formou na dor, entendeu? E na época eu contestava o porquê daquilo. Só que hoje eu entendo. Hoje eu vejo ele sofrer em cada jogo que eu perco. De minha mãe falar que ele desliga a televisão e sai. Que ele sofre. Você entendeu? E vocês poderem transferir isso para esses garotos, né? Espero que esse projeto seja vitorioso. Já começou organizado, né? Com ideias, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir expandir isso, dentro da seriedade, dentro do que vocês vêm desenvolvendo. Você ainda está atuando. Eu acredito que o Jorge é mais presente. Não sei qual que é o seu próximo passo, você pensa em sair, mas vai estar bem representado. E alimentar nessas crianças esse desejo de se tornar também um atleta. Mas caso isso não venha a acontecer, eles têm uma direção e um caminho. Que eles sigam vocês como exemplo, como espelho, né? Um exemplo, pô, vocês viam em mim algo, vocês viam no Hélio algo, que talvez direcionou vocês para estar hoje desenvolvendo o que vocês estão desenvolvendo. E eu tenho certeza que vai dar certo, o caminho é esse, seriedade, e o que precisar de mim eu tô à disposição, vou estar torcendo, fico feliz por cada momento. Esse jogo que você citou, você fez o gol, a gente jogou contra, na hora ali você veio, cabelo amarelo, e tá, assim na frente do banco, sabe? E Pô. eu tinha convidado ele para ir para o Luverdense. Só que foi questões financeiras que não deu certo. Ele optou ir para lá. Meu, na hora você toma um gol, né? Sim. O jogo tava para nós até Bem melhor. bem O time de melhor. Ele vocês tava fez bem o melhor. 1-0, pô, saiu comemorando. Você fica Putz. ali na hora, mas ao mesmo tempo você fica feliz É o depois, Lucas, porque né? foi o Lucas que Sim, fez. sim. Acabou o jogo, ele foi me abraçar. Dia seguinte eu cheguei, falei, lembra, Felipe, no planejamento, o Lucas, Tava do junto. Juventus? Era esse aí, Sim, você entendeu? Então te fortalece, sim. você entendeu? Então você torce pelas pessoas. Hoje o Oliver tá como um scout lá no Orlando, direto. A gente conversando, ele querendo saber de jogadores daqui, dali. Então o relacionamento ele continua Sim. ainda bastante vivo, né? Então isso é o mais importante. Outro dia encontrei Fabrício Fabricinho. dando personal Dando na Lagoa. taquaral. Você vê como que é. A bola da vez sempre foi o Fabrício. E o Fabinho quietinho. De repente o Fabinho deu up e o Fabrício mais buscou a formação, tá Sim, trabalhando, sim. Tá com a família, né? tem Tá filha hoje, com a né? família, né? Então, isso marca. Eu lembro até hoje que na época você tinha que falar um nome, né? Você ia lá pro juiz, né? Verdade. Jorge Luiz, Lucas Silva, né? Você fazia a conferência, né? Daí o jogo, Luquinha fala até hoje isso, Lucas Alba. Daí chamou, daí o Fábio foi, Fábio. Daí veio o 2, né? Ele, Babrício. Ele ia falar baiano, daí ele, Babrício. Mas isso aqui não tem, não. Babrício. Esse não tem. E todo mundo chamava de baiano. Baiano, Então, baiano são é histórias resenha. que marcam e a gente não esquece. Estou emocionado também por vocês e que dê tudo certo, cara. Que dê tudo Cara, certo para vocês. uma coisa legal que nós participamos de umas 3 viagens com o Evaristo. Sim. Já assim, você cuidando da gente praticamente assim, ali, como pai, como professor, e hoje vendo nós desse lado e podendo te entrevistar é uma coisa assim, muito emocionante, É assim, gratificante, a cara. gente fica muito E feliz, vocês jogaram contente. muito, cara. Vocês, assim, cada um no seu momento, seu espaço. Ninguém se torna atleta profissional
no Brasil, se não tem qualidade, uns tem um caminho que você teve com o Neymar. Sim. Você jogou, você, Neymar. Você teve seus jogos, você teve jogadores grandes do seu lado. Alguns caminhou, outros não. Sim. Mas vocês se tornaram. Isso é gratificante. Aqueles garotos que nós fomos para Itapetininga. Tapetininga. Lembra a descida que eu vinha com o carro lá? Mas sempre responsável, né? Lembra? Lembro. Que batia em Comprava vocês no pizza. chinelada, pizza e tal. Isso eu não esqueço. Eu lembro quando vocês jogaram aquele campeonato. Sim. Você entendeu? Tinha um quanto- Dodô esse campeonato aí no tinha lateral Dodô, esquerdo. você entendeu? E o quanto isso foi importante para vocês na hora que você foi para o Corinthians, na hora que você foi para a Ponte, para o Guarani, Sim. na vida de vocês. Eu tenho certeza que nessas viagens que você está indo com as crianças, que você vai começar aí, Você vai lembrar de tudo. Lembro de tudo. você vai toda lembrar vez. de tudo. Lembro. Você vai lembrar de Tem tudo. coisa que a gente não esquece nunca mais. Isso é bom. A gente Obrigado, agradece. Obrigado mesmo. Feliz pra caramba de estar aqui com você. Não, a gente que agradece e a gente fica muito feliz de verdade, né? Trouxe o Hélio, já trouxe você. A gente vai tentar trazer mais pessoas aí que nos influenciaram e continuam nos influenciando. A gente deseja toda a sorte para você na sequência de sua carreira e que a gente possa marcar isso aí mais vezes, né? Que a gente tenha mais bate-papos, com mais histórias, porque Vamos ter que conversar uma com a hora aí, produção para 10 aumentar esse horário, que uma pouco, hora é foi pouco. pouco. E que os pais, que as crianças, né, que vocês hoje estão à frente do projeto, acreditem Sim, que vão estar em boas mãos, que é a importância também, né, da confiança, né? Os pais confiarem os filhos na mão de bons profissionais, né? Acredita, deixa, né? E daí vocês desenvolvem. Isso aí, gostaria de deixar o último recado. Rapaziada, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal. Quiser seguir também, quiser não, por favor, sigam a gente nas redes sociais, Leones Academy, L_Silva 4, Jorge Personal. Procura a gente lá. Evaristo Pisa, nesse novo projeto agora, indo para disputa do Carioca. Vamos torcer aí, né? Ganhar Isso aí. do Malvadão do Flamengo Vai e do pisar lá no Fluminense. Maraca, né? Vai chegar, vamos estar na torcida. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Até a próxima.